Belezura, seja muito bem-vinda! Hoje eu vou te ensinar como você vai iniciar o jejum intermitente como uma estratégia de emagrecer de maneira saudável e definitiva. Mas olha só, se você quer mesmo utilizar o jejum intermitente como uma estratégia de emagrecimento e de quebra ainda melhorar os seus exames de sangue, fez exame de sangue recentemente, belezura, deu alterado, glicemia, triglicérides, vou te dar uma excelente notícia. O jejum pode ajudar muito desde que ele seja feito da maneira correta. E essa é a grande dúvida hoje das pessoas, por quê? Como ele vem sendo muito divulgado aí na internet como uma excelente estratégia de emagrecimento, o que acontece é que as pessoas começam a fazer, só que elas começam a fazer não necessariamente da melhor maneira. E hoje você vai aprender como iniciar o seu jejum e, além de tudo, eu vou te passar um planejamento desse jejum. O que seria esse planejamento? É uma tabela que você vai receber do jejum intermitente e essa tabelinha você vai descobrir de que maneira você vai iniciar em termos de quantas horas por dia você vai fazer o seu jejum e quantas refeições por dia. Então esse esquema, essa tabelinha é uma tabelinha padronizada que eu uso na minha metodologia de emagrecimento, que eu gosto muito, porque quem não tem experiência alguma com jejum, fala, ai, belezura, eu não consigo, eu não aguento, eu tenho fome, eu tenho muita vontade de comer, alguma coisa você está fazendo errado. E quando a gente inicia o processo da maneira correta, a gente consegue um excelente resultado. Então, belezura, não vai embora desse vídeo, fica até o final para você entender o processo, entender como utilizar essa tabelinha. Que não adianta nada, você pegar a tabela na mão, olha para a tabela e fala assim, e agora, o que eu faço com isso? É igual um manual de instrução sem você ter o produto. Então, a gente precisa entender o processo e aí você tem ali o passo a passo para você fazer. Combinado? Então, me acompanha até o final desse vídeo. Olha só, o jejum, apesar da gente achar que o jejum é uma coisa nova, que surgiu há pouco tempo, tem gente que fala assim, ah, isso é modinha de agora. Na realidade, o jejum é muito mais velho do que eu, você e todo mundo junto. Por quê? Historicamente, o homem, na era paleolítica, ele fazia jejum. Se a gente for pensar que para ele se alimentar, ele precisava caçar e depois comia o alimento quando ele caçava e daí ele não tinha onde armazenar, então ele comia uma grande quantidade de calorias e ele só ia se alimentar novamente quando ele caçasse novamente. Talvez ele ficasse ali 1 dia, 2 dias sem se alimentar. E como que ele tinha energia para continuar sobrevivendo e indo atrás de alimento? Tudo isso, o nosso corpo ele é tão perfeito que ele se adaptou a uma realidade. E depois, quando surgiu um avanço da indústria de alimentos, lá no final da década de 80, início da década de 90, começaram com recomendações diferentes. Por exemplo, olha, o ideal é fazer várias refeições por dia. O que talvez na nossa existência a gente nem conhecesse. Então, por exemplo, se a gente for pensar na minha bisavó, na minha tataravó, elas não sabiam o que era, por exemplo, 4, 5, 6, 7 refeições por dia. Essa lógica de hoje, de comer a cada 3 horas, não existia. No máximo, a pessoa acordava, tomava um café da manhã, ia trabalhar na roça, voltava, almoçava e ia trabalhar novamente, voltava, jantava e dormia. Era, no máximo, 3 refeições. E olhe lá, talvez só o café da manhã e a janta, porque a pessoa passava o dia todo trabalhando e depois voltava, comia e já dormia. Esse tipo de coisa que surgiu depois e a indústria apresentou como uma estratégia excelente para resolver os problemas de sobrepeso e assim por diante, aumentou muito mais os números, os índices de sobrepeso e obesidade, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Então a gente começou a ver uma maior oferta de alimentos, maior oferta de produtos industrializados. E ao invés de melhorar o problema do sobrepeso, da obesidade, esse problema passou a ser acentuado. Tanto que hoje, mais da metade da população mundial se encontra acima do peso. Então isso é algo bem alarmante que a gente precisa ver da onde está vindo esse problema. E eu vou falar uma coisa para você, o jejum intermitente ele tem muita relação com esse processo todo. Se você for pensar num modelo de comer a cada 3 horas, por que esse modelo não é interessante? Por que esse modelo não é recomendado para quem quer emagrecer? Pensando no contexto que mais da metade da população mundial se encontra acima do peso,
É interessante também a gente pensar em estratégias de como mudar essa realidade. E aí, analisando os fatos que a gente tem aí ao longo da nossa história, no final da década de 90, mais especificamente em 1997, existia uma recomendação assim, para quem quisesse perder peso, o ideal era fazer uma restrição energética. E essa restrição energética recomendada era de cerca de 30 a 40% das calorias que a gente consumia. Então, por exemplo, se eu consumo 2.000 calorias por dia, a recomendação de ingestão seria 30 a 40% menor do que essa. Por exemplo, se eu tenho um consumo diário de 2.000 calorias, a recomendação para eu conseguir perder peso é de ingestão de 30 a 40% a menos de calorias do que esse valor calórico total de 2.000. Então, por exemplo, se eu consumo 2.000, eu tenho que consumir menos 600 ou 800 calorias, o que me dá uma ingestão de mais ou menos 1.400 calorias por dia. E isso é suficiente para manter a minha saúde e para me dar uma perda de peso bacana, satisfatória e, assim, bons indicadores em relação à expectativa de vida, a redução de processos inflamatórios e até mesmo a atenuação do processo de envelhecimento. Só que daí continuaram esses estudos investigando restrição calórica e começaram a perceber o quê? Que em animais foi observado que os animais faziam uma restrição calórica, porém eles passavam a maior parte do seu dia sem comer. O período mais longo do dia deles era sem ingestão nenhuma de alimentos. E aí foi que iniciaram os estudos em relação ao jejum intermitente, porque eles observaram que os efeitos benéficos da restrição energética, da perda de peso e as consequências que aqueles animais vinham tendo não estava relacionado diretamente à restrição de energia, mas sim aquele período de jejum intermitente. E assim, no início do ano 2000, os estudos com jejum intermitentes começaram a ser cada vez mais frequentes aí no meio científico. E hoje, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, a gente sabe que o jejum intermitente é uma excelente estratégia de emagrecimento, porque ele consegue fazer com que a gente utilize uma energia que numa condição de comer a cada 3 horas a gente não consegue usar. Sabe assim, aquela gordura que está armazenada? E essa gordura é a gordura que a gente tem, que tanto incomoda a barriga, o braço que está mais gordinho. Nesse momento que a gente consegue fazer o jejum intermitente, a gente tem tipo uma troca da fonte de energia. É como se a gente fosse assim, escolhesse um combustível diferente que vai fazer o nosso corpo funcionar, que não vai ser mais o carboidrato. Esse combustível vai ser a gordura. Então é mais ou menos assim, ó, quando você para no posto, vai abastecer seu carro, você vai dar a chave para o frentista, você fala, completa para mim o tanque com gasolina ou com álcool. E é mais ou menos assim, o nosso corpo ele também tem diferentes combustíveis, que no momento onde eu estou me alimentando a cada 3 horas, eu não consigo tirar essa gordura que está armazenada no tecido adiposo. Eu uso o que é mais rápido, que são os carboidratos que estão vindo da minha alimentação. Então, a cada 3 horas, onde eu acho que vai ter um intervalinho, que eu vou conseguir mobilizar uma reserva de gordura, eu vou lá e me alimento novamente, e aí a energia que eu vou continuar usando é a energia do que eu estou comendo. Então, a minha reserva de gordura vai muito bem, obrigada, ela continua armazenada ali. Veja bem, a gente só consegue perder peso comendo a cada 3 horas se você reduzir bastante a sua ingestão de calorias. Então, é muito mais difícil esse processo do que o jejum intermitente. Então, vamos lá. Como que funciona exatamente essa perda de peso pelo jejum intermitente? Funciona mais ou menos assim. Você vai ter um período de pelo menos aí 14 horas diárias sem ingestão de nenhum tipo de alimento. Nesse período, você vai ingerir apenas água, bebidas sem calorias, por exemplo, chás, café sem açúcar e sem adoçante também, e talvez água com limão, água com gás, no máximo isso. Fora isso, você não vai poder ingerir mais nada. Não pode comer nenhuma fruta. Ah, mas é uma fruta pouco calórica. Não pode fazer ingestão de nenhum alimento. Por isso que se chama jejum. E nesse momento que a gente está sem oferecer nenhuma energia para o nosso corpo, o corpo vai ter que se virar para tirar a energia
das nossas reservas. E é aí que vem a grande sacada do jejum intermitente. Por quê? Porque ele vai tirar a energia da gordura que a gente tem armazenada. Então, belezura, sabe essa manta aqui, ó? Essa manta de gordura? Eu não sei se tem aí na sua barriga. Na minha não tem, ó. Minha barriga tá retinha e a sua? Dá uma olhadinha pra sua barriga e me conta aqui como é que tá a sua barriga, belezura? Não tá boa, não? Se não tá boa, não, eu vou te falar que o jejum intermitente é uma excelente estratégia para você. Então, sem dúvida alguma, você pode se beneficiar muito do jejum intermitente quando feito da maneira correta, certo? E qual é essa maneira correta, belezura? Então, fala logo, como que eu começo, como que eu faço, quantas horas por dia, o que eu tenho que fazer? Então, belezura, para você entender exatamente isso que a gente acabou de falar, ó, vamos resumir. De fato, se você fizer o jejum intermitente, você vai conseguir utilizar aquela gordura que está armazenada, porque até então, de maneira habitual, você vai estar recrutando energia da onde? Dos carboidratos que estão sendo provenientes da sua alimentação. No momento que você inicia o jejum, você acaba conseguindo mobilizar a gordura e quebrar ela em pequenos pedacinhos e tacar ela na fogueira. O que é isso, beleza? Tacar na fogueira. Deixar essa gordura ser queimada. E a energia que você vai estar usando no seu dia vai ser proveniente da gordura. Você entendeu que se você fizer aquela estratégia de comer a cada 3 horas, você tem que sofrer muito mais, é muito mais difícil. Não é que não funciona. Às vezes a gente vai encontrar aí alguma pessoa que vai falar assim pra você: ai, não, esse negócio de jejum intermitente, ó, não precisa disso. Eu emagreci 20 quilos comendo a cada 3 horas. Eu costumo dizer pra essa pessoa: meus parabéns, você é uma pessoa muito, muito esforçada. Porque realmente é muito mais difícil o processo de você emagrecer comendo a cada 3 horas do que o processo de você emagrecer 20 quilos fazendo um jejum intermitente. Você vai ter menos fome, você vai usar a sua gordura como fonte de energia de maneira muito mais predominante e o seu resultado vai ser num período de tempo muito mais curto. Então, belezura, olha, foi assim que eu consegui perder 46,7 quilos em menos de 5 meses. Pensa só, 46,7 quilos. Qual foi a última pessoa que você escutou falar que perdeu 46,7 quilos? E eu mostro pra você, belezura. Dá uma olhada na minha foto, tá? E essa foto aí, ó, não é de quando eu tinha 109 quilos, porque eu nem tenho foto com 109 quilos. Essa foto aí eu já tinha perdido quase 23 quilos, tá? Então, vamos lá. Voltando a todo o processo, o que a gente precisa entender? Jejum intermitente é uma excelente estratégia para emagrecer rápido? Perfeito. Jejum intermitente te ajuda a queimar gordura? Perfeito. Então, como que nós vamos fazer esse jejum intermitente? Que tem tanta gente falando aí na internet, só que se você for seguir qualquer orientação que você recebe, talvez você não faça da maneira correta, talvez você vai fazer o seu jejum e vai sofrer demais, e ele não é um processo sofrido, ele não é um processo difícil de ser realizado, desde que seja feito um passo a passo. E esse passo a passo é o que eu vou te mostrar na tabelinha no final dessa aula hoje. Primeira orientação que eu te dou: para você conseguir fazer um jejum, você precisa ter um preparo na sua alimentação para realmente conseguir aguentar o período em jejum. Porque, belezura, não é porque você vai estar sem comer que o seu corpo não vai estar usando energia vinda de nenhum lugar. Não é porque você vai estar sem comer que você vai ter que ficar desnutrida. Veja bem, a gente precisa fazer um jejum sem prejuízos para a saúde. Pelo contrário, o jejum é extremamente benéfico. Ele já mostrou ser muito mais benéfico do que até a própria restrição calórica. Por isso que nos dias de hoje se recomenda muito o jejum intermitente. Então pensa comigo, como que eu vou fazer um jejum dessa forma? Para isso, as minhas refeições têm que ser constituídas de alimentos de verdade. Nossa, o que será alimentos de verdade? Eu tenho aqui um pacote de batata frita. É um alimento de verdade? Belezura? Isso é um produto alimentício. É uma coisa que a indústria de alimentos embalou, fez lá para você, embalou e colocou à venda e você foi lá e comprou. Agora, a batata em si, ok, um alimento de verdade. Agora, a batata chips que você compra cortadinha, pronta no mercado, com sabor de aroma artificial, sabor não sei do que,
Isso não é, isso é um produto alimentício. Então, a sua alimentação vai ser baseada em carnes, peixes, ovos, frangos, vegetais, legumes, verduras, frutas, cereais, frutas, verduras, legumes, carnes, ovos. Então, como? Arroz, feijão, frango, carne de boi, carne de porco, todos os tipos de frutas, todos os tipos de vegetais folhosos, então alface, rúcula, qualquer tipo de verdura, legumes, chuchu, abobrinha, berinjela, beterraba, belezura. Isso é comida de verdade, tá? As sementes em si, os grãos, a gente precisa também muito dos grãos, das sementes que são fontes de fibras. Então, a linhaça, a semente de gergelim. Pensa comigo. Mas, arroz, feijão é o que eu já como. Talvez você esteja errando na maneira de comer, no horário que você está consumindo, na quantidade que você está consumindo, mas você não tem que inventar moda. Para você, uma estratégia de jejum intermitente não é algo que vai mudar o custo, tem um custo super alto, eu não vou conseguir comprar. Não! Comprar alface, comprar ovo é muito mais barato do que comprar qualquer produto industrializado. Então, pode ter certeza que se essa é a limitação que está te fazendo adiar o processo aí de você começar uma estratégia de jejum intermitente, por exemplo, para emagrecer, pode ficar tranquila que esse não vai ser mais o problema. Você vai comer comida de verdade. O segundo fator que a gente tem que considerar é a gente precisa das gorduras essenciais. Se nós não tivermos presentes as gorduras essenciais, a gente não consegue uma alimentação que sustente todo esse período que eu tô sem me alimentar. O que seria a gordura essencial? São as gorduras boas, é a gordura do azeite, é a gordura da azeitona, gordura do coco, do abacate, das castanhas. Então, você gosta de castanha do Pará, amêndoas, avelãs, qualquer tipo de oleaginosa, são chamadas de oleaginosas. Essas castanhas, é muito interessante que você consuma para que você consiga sustentar o seu organismo ao longo desse período do jejum. Então, belezura, feito isso, consumiu alimentos de verdade e consumiu as gorduras essenciais na refeição prévia do jejum, não tem erro. Você pode iniciar o processo tranquilamente. Eu tenho certeza que você não vai passar fome, que você não vai ficar desesperada querendo comer o dobro quando você sair do jejum. Pelo contrário, a gente acaba desenvolvendo uma consciência alimentar tão bacana que a hora que o período do jejum é interrompido, que a primeira refeição que você vai fazer, quando você vai quebrar o seu jejum, você vai apreciar muito mais um prato de comida, arroz, feijão, salada, carne, do que um produto industrializado, do que comer um doce, alguma coisa nesse sentido. Você vai ver como muda até a característica da sua fome. É muito bacana isso. E pode fazer, belezura, só você fazendo para você entender o que eu estou falando. Então, como você vai fazer? Agora tem aqui nessa aula uma tabela que vai estar ali os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ok? E a gente vai ter o número de refeições por dia que você vai fazer e as horas de jejum. Então, vamos entender essa tabela. Vou te ensinar aqui o passo a passo da tabela, que é assim que você vai começar o jejum intermitente. Eu tenho várias alunas que às vezes entram na minha metodologia de emagrecimento tão ansiosas para começar o jejum que elas esquecem de entender o processo. E aí elas começam por conta própria, assim, vou fazer um jejum de 18 horas. Só que o que acontece? Acontece que ela não está preparada para aquele jejum. Ela não passou pelo processo de adaptação. Então ela vai fazer, ela não consegue. A hora que ela vai sair do jejum, ela come uma coisa assim de energia rápida, porque ela está desesperada de fome, porque ela não está bem nutrida para entrar nesse jejum. Então você entendeu que é um processo, que a gente precisa, é um passo a passo. É igual assim, um aprendizado de uma coisa tipo, um bebê aprendendo a andar. Então ele começa engatinhando, daí ele começa a levantar, se segura em alguma coisa. Então é um passo a passo. Quando você vê, ele está andando sozinho. É basicamente isso que a gente tem que entender. E o passo a passo para o jejum está nessa tabela. Aqui estão os dias da semana. Eu tenho lá segunda, terça, quarta, quinta, até domingo. E em cada dia da semana tem uma sugestão de um horário de jejum para você fazer e de um número de refeições. O porquê que a gente tem que controlar o número de refeições? A nossa proposta é fazer com que o nosso corpo
use a energia de reserva. Lembra que a nossa energia de reserva está armazenada na forma de gordura? Então, exatamente isso. É essa energia que a gente quer usar. E de nada adianta a gente fazer o jejum intermitente, lindo, perfeito, e a hora que a gente sai do jejum, a gente come uma coisa atrás da outra. Tudo que a gente fez de esforço no jejum intermitente, a gente perdeu ali. Então, a gente tem que habituar o nosso corpo a aumentar o intervalo entre as refeições. E para isso, a gente vai começar a diminuir o número de refeições. Então, a primeira proposta, para que você entenda o processo, é um jejum de 12 horas. Belezura, que dificuldade você tem um jejum de 12 horas? Você já fez, com certeza, para fazer um exame no laboratório, você já precisou fazer um jejum de 12 horas na sua vida, eu tenho certeza absoluta. E é esse jejum que você vai fazer. Se você dorme 8 horas no seu dia, tá contando. Não é um jejum de 12 horas mais o horário que você está dormindo. Não. Jejum de 12 horas, vamos supor, você parou de comer às 8 da noite, aí você deitou para dormir às 10, então você já fez 2 horas de jejum, aí você acordou no outro dia às 6 da manhã e você volta a comer às 8. Perfeito. Você, das 10 às 6, você ficou dormindo, você não ia comer de qualquer maneira. Então, você só fez efetivamente um controle por 2 horas antes de dormir e 2 horas depois que você acordou. Tá entendendo como não é um bicho de 7 cabeças? Não é um absurdo, como talvez às vezes a gente escuta por aí. Nossa, que absurdo fazer jejum intermitente. Gente, talvez você até já faça jejum intermitente, belezura, e nem tá sabendo. Entendeu? E aí, nesse primeiro dia, que é um jejum de 12 horas, você vai fazer 3 refeições por dia. Então, no seu período de alimentação, a partir das 8 da manhã, você tem uma refeição, por exemplo, o seu café da manhã, aí mais 2 outras refeições, o café da manhã, o almoço e a janta. Então, a minha sugestão é que você faça café da manhã, almoço e janta. Não fique inventando muita moda, não, eu vou segurar, vou fazer não sei o quê. Não, pega o tempo que você tem ali para comer, se são 12 horas de jejum, são 12 horas de janela de alimentação. O dia tem 24 horas, tranquilo. Você vai pegar essas 12 horas que você tem para comer e vai dividir por 3, que são 3 refeições. Então, quanto vai dar? Uma média, uma refeição a cada 4 horas, é isso que você vai fazer. Isso é uma excelente estratégia que a gente tem para iniciar esse processo. Isso foi segunda-feira. Terça-feira, eu já tenho uma outra recomendação para você, que é o quê? Esse passo a passo. Se você não fizer esse passo a passo estruturado igual está na tabela, você nunca vai conseguir ser uma pessoa que teve sucesso com a sua estratégia de jejum intermitente. Então, olha aqui, o segundo dia da tabela, por exemplo, terça-feira. Quantas horas de jejum tem a recomendação na terça-feira e quantas refeições eu vou fazer no momento que eu tenho que quebrar o jejum, na minha janela de alimentação. Terça-feira. Na terça-feira, a sugestão é que você tente 2 horas a mais de jejum. Então, 14 horas de jejum e continue mantendo as 3 refeições. Se antes você fazia lanchinhos intermediários, é isso que você vai controlar. Esses lanchinhos não vão existir mais, certo? E aí, se você for acompanhando a tabela, você vai ver, quarta-feira, 12 horas de jejum, quinta-feira, 14 horas, sexta-feira, 12 horas, e por enquanto, tudo 3 refeições. E nessa primeira semana, no sábado e no domingo, você vai ter um descanso do jejum intermitente. Mas você vai ver que, naturalmente, você começa a fazer um intervalo maior entre as refeições. A segunda semana, iniciando na segunda-feira, com jejum de 14 horas. Olha que bacana, na segunda semana, você já tem possibilidade de fazer um jejum de 16 horas, com muita tranquilidade. Então, fazendo um passo a passo de uma semana, em pouquíssimo tempo, você já está num jejum de um período bacana. Ao meu ver, um jejum de 16 horas tem uma eficiência metabólica incrível. Quando você se adapta, você nem precisa de jejum mais prolongado do que isso. Você consegue um excelente resultado com um jejum de 16 horas por dia, tá? Então, vamos aprender esse processo, vamos continuar entendendo. E essas 16 horas de jejum, você vai fazer depois, na sua janela de alimentação, apenas 2 refeições. Então, aqui foi um primeiro momento que a gente teve uma redução aí do número de refeições. Então, ao invés de 3 refeições, você vai fazer 2. Uma refeição para quebrar o jejum e uma refeição antes de entrar em jejum novamente. E assim por diante, continua seguindo a tabela, 14 horas, 16 horas. Na segunda semana, apenas um dia livre você tem, sem jejum intermitente.
A terceira semana continua jejum de 16, você já tem ali jejum de 18 horas na terceira semana. Muito bacana, é um jejum bem avançado, tá? E isso é uma tabela, belezura, de iniciantes. Dentro da minha metodologia de emagrecimento, a gente ainda tem a tabela de jejum avançado e a tabela de jejum ultra avançado. Então, isso aqui é só um processo inicial. A gente tem muitas possibilidades com jejum intermitente. E os resultados são incríveis. Então, olha só, terceira semana você já faz um jejum de 18 horas. E na última semana, o nosso maior período de jejum são 20 horas em jejum. Talvez você esteja pensando assim, nossa, mas eu não vou aguentar 20 horas de jejum. Se você tentar fazer agora, para de comer agora e fica 20 horas sem comer, eu tenho certeza que você realmente não vai aguentar. Mas se você seguir toda essa orientação que eu estou te dando e o passo a passo dessa tabela, eu tenho certeza absoluta que você vai tirar isso de letra. Isso vai ser muito mais fácil do que você imagina. Então, belezura, é uma ótima estratégia para você emagrecer de maneira saudável, definitiva e, detalhe, rápida, sem trazer prejuízo para o seu corpo. Não é remédio, não é nada, é algo que a gente já fazia na nossa história, na história de vida da humanidade, há muitos anos atrás. Então, não é nenhum tipo de agressão para o organismo. Não é um jejum involuntário. Eu caí num buraco, não tem comida aqui, então eu estou passando fome até alguém vir me resgatar. Não, é um jejum voluntário. Então, a definição do termo jejum intermitente é uma restrição voluntária de alimentos por um período pré-determinado, para que você consiga melhorar a sua eficiência metabólica. O que significa isso? Significa para que você consiga utilizar mais gordura como fonte de energia do que carboidrato. É fazer com que seu corpo vire uma máquina de queimar gordura e não fique estocando gordura. Porque o nosso organismo ele tem essa tendência de preservar a espécie e realmente querer guardar a gordura. É uma espécie de tentativa de preservar a nossa sobrevivência. Então, esse tipo de estratégia a gente consegue de maneira muito eficiente usando o jejum intermitente. E é justamente aquela alteração do combustível. Da onde eu estou pegando energia nesse momento para manter o meu corpo funcionando? Da comida que eu estou comendo? Não, da gordura de reserva. E isso, para ficar melhor ainda essa informação para você, eu vou te falar, você vai conseguir queimar muito mais gordura até no momento que você está dormindo. Então, já imaginou, você tem uma estratégia de emagrecimento que você pode melhorar a eficiência metabólica do seu corpo a ponto de conseguir queimar muito mais gordura até quando você está dormindo? Ou seja, você não precisa fazer esforço nenhum, belezura, você está só dormindo. Por que você não vai tentar isso? Para que você vai ficar tentando essas estratégias tradicionais de comer a cada 3 horas que você sofre? Você já deve ter feito 1 milhão de vezes e não conseguiu ter um resultado definitivo realmente. Um resultado duradouro, em longo prazo. É isso que importa. Esse engorda, emagrece é o que mais traz prejuízos para o nosso metabolismo. Então, olha só, baseado em tudo isso aqui que a gente falou, será que vai ser tão difícil assim? Não é muito mais fácil do que você estava imaginando? E o melhor de tudo, o que você pode esperar como resultado desse processo todo? Se você fizer todo esse passo a passo da tabela, se você seguir essa tabela à risca, pega essa tabela, belezura, imprime, leva ela com você, coloca na geladeira, coloca no celular uma foto, aonde quer que seja, mas segue essa tabela à risca, você pode esperar no mínimo 1 quilo a menos por semana. E com certeza, com muita tranquilidade, eu não sei quantos quilos você tem para perder, isso depende muito da pessoa. Você pode perder de 4 a 8 quilos por mês de maneira muito tranquila e com saúde. Essa é só uma tabela para você iniciar o processo do jejum. Essa tabela ela faz parte da minha metodologia de emagrecimento. Então, lá no meu curso, eu ensino as minhas alunas com a mesma tabela que eu estou entregando aqui para você. Porque eu quero que você entenda esse processo, quero que você aprenda esse processo. Aliás, depois, quando você estiver fazendo, eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. Me manda mensagem, marca aqui nos comentários.
me manda uma foto, me manda um antes e depois, me conta o seu peso, como é que estava e como tá, porque eu adoro saber os resultados das minhas alunas. O que eu mais gosto de escutar é assim, belezura, perdi tantos quilos e nem tô sofrendo. E eu tenho certeza que isso também vai acontecer com você. Então, eu vou esperar você me mandar uma mensagem me contando esse processo. Só que é óbvio que para isso você tem que seguir essas orientações que eu te dei e essa tabela aí à risca. Belezura, então é isso. Eu vou esperar notícias suas. Beijo, beijo, beijo. Vou ficando por aqui.